No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês a introdução deste livro que eu estou lendo. Um livro de Fernando Baber, Crise Espiritual. Esse livro eu estou encantada, eu comecei a ler ele, ainda não terminei, mas eu estou encantada com tantas coisas que se identificam com muitas pessoas, inclusive comigo. E com o autor desse livro também. Então, gente, só a introdução já fala muito abertamente com cada um de nós. Eu gostaria muito de compartilhar aqui, porque eu sei que, assim como eu, o autor e outras pessoas se identificarão também. Então eu vou ler, que eu não memorizei, e começa assim. Todo cristão concordaria que a palavra conversão evoca o início de sua real experiência com Deus. Afinal, tornou-se comum ouvir o cristão afirmar que a conversão foi uma experiência de transformação, ou fazendo alusão ao significado da palavra no texto grego original, a uma completa mudança de vida. Para mim, a conversão também significou mudança. Abriu caminhos para um período em que, aparentemente, eu tinha encontrado a trilha definitiva da alegria e do contentamento na vida espiritual. O propósito de Deus parecia estar se cumprindo satisfatoriamente em mim. Algumas coisas ainda me impressionam quando penso nas mudanças que minha conversão produziu. Por exemplo, apesar da minha mãe ter me levado para a igreja desde pequeno, eu detestava ouvir sermões ou praticar ou participar de estudos bíblicos. Era como enfrentar um pequeno suplício. Só de saber que ficaria quase 2 horas preso dentro de uma igreja, obrigado a assistir ao culto e tudo mais, já era o suficiente para detonar uma dor de barriga. Porém, depois da conversão, fazia uso do púlpito da igreja desembaraçadamente, pregando para um auditório de 500 pessoas. Nos bastidores, coordenava estudos bíblicos para jovens da minha idade. Passava mais tempo na igreja do que em casa. A conversão realmente mudou muito as coisas. Todavia, o que experimentei naquele tempo não permaneceu durante os anos seguintes. Como uma estação de chuvas que vai chegando ao fim, minha espiritualidade deixou de demonstrar o frescor de antes. No começo eu achava que era apenas uma fraqueza espiritual passageira, possivelmente provocada pela ausência de oração. Procurava cumprir fielmente os meus votos a Deus. Entretanto, definitivamente alguma coisa havia se perdido. Ouvi então um pregador dizer que a conversão colocava o cristão na experiência conhecida como primeiro amor. Contudo, ele também afirmou que esse período não durava para sempre. Minha cabeça ficou confusa. O primeiro amor tinha passado para mim? O que viria depois? E, gente, o primeiro amor, quando conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, quando nos convertemos, né? Aquele que nós estamos ali com aquela toda empolgação, firmes nas promessas, na esperança das palavras de Cristo Jesus na nossa vida. E depois nós deparamos com a realidade que é o conflito espiritual. Eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, vão se identificar. Vamos continuar a leitura.
Desde então encontro cristãos que me contam. Alguns os fazem com lágrimas, sobre o mesmo sentimento de nostalgia do período imediato à conversão. Falam da alegria contagiante daqueles dias e do desejo incontido de falar de Jesus para outras pessoas, da satisfação que sentiam ao participar do culto na igreja, da facilidade de enxergar o lado bom das pessoas, enfim, da experiência gostosa e palpitante que infelizmente se dissipou. Muitas dessas pessoas têm algo em comum. O fim do primeiro amor trouxe consigo um período de crise espiritual. A partir desse ponto, algo como um novo ciclo teve início. Um ciclo em que as crises vêm e vão. Lendo sobre o assunto, descobri que o problema não afeta apenas cristãos contemporâneos. Ao longo dos últimos 2000 anos, pessoas que professam a fé no Salvador, como Agostinho, Blaise Pascal, não sei se é assim que fala, né? Martinho Lutero, entre Madre Teresa, também não esconderam as duras lutas no exercício diário da espiritualidade. Alguns relatam suas dificuldades sem usar meias palavras. Vejam como Juliana expressou seu drama. Ele me mostrou um grande prazer espiritual sentido na alma. E nele eu estava repleta de eterna certeza, firmemente sustentada, sem nenhum terror doloroso. Esse sentimento era tão positivo e espiritual que eu estava inteiramente em paz, em calma e repouso, de modo que nada na terra poderia me perturbar. Isso durou pouco tempo. Depois fui transformada e abandonada à depressão, cansada da vida e aborrecida comigo mesma, de forma que foi só a duras penas que perseverei na paciência para continuar vivendo. Eu não tinha nenhum conforto, nenhuma calma, exceto a fé. A esperança e a caridade, essas tinha de fato, embora muito pouco as sentisse. Ao me deparar com a experiência semelhante, fui levado inevitavelmente a certos questionamentos. O que posso esperar da experiência cristã depois que passa o período do primeiro amor, a conversão? Porque depois de ir da dúvida para a fé, voltei à dúvida. O que devo fazer quando olho para a minha espiritualidade atual e me sinto fracassado? Foram essas inquietações que me estimularam a escrever este livro. Inquietações que ainda não se resolveram de todo. Devo confessar. No entanto, quero adiantar e deixar bem claro que não é o meu objetivo apresentar uma série de respostas supostamente satisfatórias para o problema, nem demonstrar que a Bíblia tem explicação para tudo. Escrevo como um exercício, como parte da minha peregrinação espiritual. Uma espécie de viagem cujo objetivo é tirar o máximo proveito da paisagem, seja ela bela ou não, e depois contar para os amigos as coisas novas que foram descobertas. Gente, como eu estou tossindo bastante, estou doente da garganta, eu vou encerrar por aqui esse vídeo e vou dar continuidade a este livro, compartilhando com vocês
essa experiência maravilhosa. Fiquem todos com Deus, na paz, e um beijão a todos. Até o próximo vídeo.